Por favor, Caçula, tire a sua primeira pergunta e entregue para um de nós para que leia. Vamos lá. A primeira pergunta de hoje é sobre a administração pública. Posso chamar de senhora, né? O que a senhora acha da participação popular na elaboração do orçamento municipal? O que você faria para viabilizá-la? Mais uma vez, boa tarde, né? Respondendo a pergunta de vocês, a minha proposta é elaborar o orçamento do município com participação da sociedade e demais segmentos da sociedade, para que cada representante da sociedade civil tenha participação direta na elaboração do orçamento público do município e ficar ciente da quantidade de recurso público destinado para cada secretaria que é desenvolvida nas suas atividades. Isso é tudo, né? Então vamos lá, mais uma pergunta. Sorteio mais uma pergunta. A próxima pergunta também é sobre administração pública. Qual é a sua opinião sobre o número de secretarias em nosso município e sobre as funções que elas desempenham? Quais as secretarias que o município deve ter e como elas devem ser administradas? Respondendo mais uma pergunta, vendo o ato de administrar algo público, assim sendo, todos os gestores públicos, no caso de prefeito, tem que ser consciente que os recursos que chegam a ele para serem gerenciados não é deles, e sim do povo, e tem que ser aplicado para o bem do povo. A administração pública municipal requer gestores honestos, capacitados, conhecedores da realidade do município e que assim tudo tenha compromisso com a população, aplicando corretamente as verbas públicas. E muitas secretarias são muito importantes, no caso, saúde, educação, meio ambiente, obras, né? Abastecimento, todas elas são muito importantes para o município, desde que elas sejam trabalhadas e com compromisso para a gente ajudar o nosso município e os ribeirinhos das nossas comunidades. Vamos lá, terceira pergunta de hoje, por favor, sorteio, Caçula. Ainda está com 2 minutos e meio de entrevista. Conferiu. Vai cá. Abre aqui. Qual será o critério que o usuário para compor uma eventual equipe? Qual seria o critério que a senhora pré-candidata tem para compor uma equipe de governo? Escolha de secretário. Escolha de secretário. Isso. Seria isso? Qual critério que a senhora usaria para... No meu governo, eu posso dizer que o critério que seria usado não seria negociado em plena campanha, e sim com responsabilidade de escolher aquelas pessoas que têm profissão para assumir cada secretaria do nosso município. Só assim podendo desenvolver um trabalho para o nosso município de responsabilidades. Mais uma pergunta? Quarta pergunta de hoje, agora quase 4 minutos de entrevista, sobre cultura e lazer. O que se deve fazer para desenvolver e recuperar a cultura do povo de Paulinho e para criar oportunidades de lazer? Falando em lazer e cultura no nosso município, nossos jovens são muito carentes nessa parte, por falta de compromisso das nossas partes mesmo. O que a gente deve fazer? Tem que colocar os jovens, cada um, para descobrir a sua potência de ter em frente uns jovens para descobrir o lazer, o prazer de estar nesse lado. Falando aqui da cultura do boi, que é muito bom para o nosso município, traz muita renda também, e assim ajuda os jovens a estar ali no trabalho dia a dia e não pensar em estar em trabalhos diferentes. E jogos, né, com jovens,
muitos projetos que venham trazer benefício nessa área de lazer, de cultura. Falando no nosso município, eu gostaria e gosto e eu sonho da gente trabalhar com os nossos jovens na Secretaria de Cultura para que eles venham trazer ideias novas, renovar a nossa cultura de Pauini, e que muitos precisam disso. Por isso que muitas vezes o nosso jovem não tem o que fazer e se perde no mundo das drogas. É isso que eu tenho para colocar. Muito bem, mais uma pergunta. Vai ser esta também. Sobre saúde agora. Deixa bem devagarinho, porque senão Vamos lá, tá devagar. O que, em sua opinião, deve ser feito para melhorar o atendimento de saúde para a população que mora lá nos Seringais? Especificamente lá. Falando em saúde, vou manter a Secretaria Municipal de Saúde com abastecimento regular de medicamentos e materiais de consumo. Melhorar o sistema de exames de rotina, como aquisição de equipamentos necessários, treinamento, capacitação dos técnicos de laboratório fora do município. Melhorar atendimento médico, contratar mais profissionais com CRM para atender as demandas do município. Não vou deixar que falte medicamento aos postos de saúde na cidade e, se necessário, construir mais postos de saúde nos bairros. No meu governo, vou adquirir equipamentos de saúde como raio-x, ultrassonografia, vários outros para melhorar e aumentar a quantidade e qualidade dos exames nas localidades. Vou construir um polo básico de saúde no Purus de Cima e no Purus de Baixo, equipamentos com equipar com medicamentos e profissionais da área de saúde, para atender os ribeirinhos, principalmente uma lancha voadeira com radiofonia para, nos acessos de emergência, deslocar pacientes na sede do município. Quando a gente coloca, pode muito dizer assim, ela está falando a respeito disso, mas tem recurso? Tem. Eu vejo que o nosso município ele tem muito recurso nessa área da saúde, para manter os nossos ribeirinhos, para nosso município ter medicamento nos postos de saúde. Então, isso é um sonho e eu, como gestora do município, eu teria essa responsabilidade de a gente trabalhar, porque uma saúde sem medicamentos, sem profissionais para trabalhar, a gente não tem como se sair bem. E o nosso município, nessa parte, está muito carente. Então, eu quero deixar esse aviso aqui para a nossa população, que no meu governo seria assim. Mais uma pergunta. Sexta pergunta agora é sobre... E aí, Marco? A pergunta é sobre desenvolvimento social e econômico. O que pode ser feito o que pode ser feito sem contar diretamente com os recursos de fora do município para melhorar a situação de embarque e desembarque de cargas e passageiros do nosso porto de Paulinho? Respondendo a pergunta, desenvolver projeto voltado para o desenvolver econômico do município. Por exemplo, criar associações de produtores rurais, Purus de Cima, Purus de Baixo, Rio Pauini e sede do município, para discutirmos acerca de iniciativas voltadas para alavancar a economia do município. Vou inserir no orçamento do município recursos financeiros suficientes para financiar os agricultores na cidade e do interior. Plantar mandioca, milho, feijão, arroz, melancia e outras. E garantir a esses pequenos produtores que a compra de todos os seus produtos. Onde o meu governo vai disponibilizar barco, tanto para o Purus de Cima como para o Purus de Baixo, onde esses produtos serão comprados nas comunidades ribeirinhas, abastecendo a cidade e o restante a prefeitura venderá para os municípios vizinhos, até para Manaus. Buscarei também programas do governo federal voltados para essa área. Só assim iremos alavancar
a economia do município e melhorar o social. Vamos lá, por favor, caçula, mais uma pergunta. Agora quase 10 minutos de entrevista. Sétima pergunta agora. É sobre educação. A primeira de hoje sobre educação. Atenção, Pauini tem um dos piores índices de educação do país. Quais são as causas prováveis desse problema e como resolvê-lo? Respondendo mais uma pergunta, respeito da educação. Todos nós somos sabedores que a educação é a base de tudo, portanto, precisamos levar a educação a sério. Vou aplicar todos os recursos destinados à educação, sem desvio de finalidade, principalmente o mínimo que é 25% assegurado pela Constituição Federal. Vou estruturar as escolas, tanto da zona rural como da sede do município, equipá-las com salas de informática, livros e materiais didáticos, merenda escolar suficiente para atender às demandas, principalmente a merenda regional, e outros recursos que possibilitam o professor desenvolver suas atividades em salas de aula, com sucesso. Vou melhorar o salário dos profissionais da educação do município, com forma de incentivar a esses profissionais para que assim o nosso município tenha uma educação de qualidade. Vou capacitar os profissionais da área da educação, por exemplo, professores, coordenadores de ensino, coordenador pedagógico, gestores de escola e demais. Vou trabalhar juntamente com coordenadores e professores indígenas para melhorar a educação escolar indígena, inclusive aplicando todos os recursos destinados à educação à escola indígena. Vou fazer levantamento da situação que se encontra as escolas rurais da sede do município, construindo ou reformando as que necessitar de tais ações. Vou aplicar rigorosamente todo o recurso dos programas educacionais do governo federal, como também a contrapartida da prefeitura, melhorando ainda mais a qualidade da educação do município. Vou resolver de uma vez para todas a situação do transporte escolar na zona rural. Mais uma pergunta, por favor. Emprego e renda. O que pode ser feito para gerar empregos na nossa cidade, caçula? Tem nem água por aí, não? Acho que já não. Nossa Senhora. Tem 30 perguntas. 30 perguntas. Tá ligado? Tá ligado. Alô? Respondendo mais uma pergunta, vou incentivar os microempreendedores para que os mesmos possam desenvolver as suas atividades trabalhistas em cada segmento, para que assim cada um possa crescer e gerar emprego e renda. Incentivar, ajudar as empresas que queiram se instalar no município, inclusive doando terrenos para construção de granja, fábricas de vassouras de piaçava, fábrica de cerâmica, empacatadoras de grãos e outras, para assim gerar emprego e renda. Conseguir convênio junto ao governo federal e estadual para asfaltar a cidade. Construir casa de idosos, construir creche municipal, construir quadras em cada bairro da cidade. Construção de um porto de desembarques de mercadoria no Porto da Fortaleza e outros, gerando assim emprego e renda para o nosso município. Vamos lá, agora 14 minutos de entrevista, mais uma pergunta, por favor. Essa daí é a 9ª pergunta de hoje para entrevistar a caçula. Segurança pública, eita. A senhora é contra ou a favor da redução da maioridade penal?
Tem que responder primeiro. Essa daqui, ó. Você é contra e você é a favor? Isso, essa daqui. Não entendi. Se a senhora é contra ou a favor da redução da maioridade penal. Maioridade penal. É diminuir para 16 anos. Falando se eu sou contra, a favor, eu vejo aí que seria a favor. Porque muitas vezes os de menores, eles confiam muito, né? Então, pelo esse lado, eu vejo que eu seria a favor. E falar um pouco da segurança pública. Em parceria com o Ministério Público e Tribunal de Justiça do Amazonas, conseguir permanência de um promotor e um juiz de direito para residir no nosso município, pelo menos por 15 dias. Por que isso? Porque muitas vezes a gente se depara com muitas coisas no nosso município que não tem um promotor, não tem um juiz, e a gente corre de um lado e para outro, e muitas vezes finda não resolvendo. A justiça é lenta, mas por falta de um juiz, de um promotor na nossa cidade. Trabalhar em parceria com a Polícia Militar, dando suporte aos mesmos para realizarem um trabalho mais eficiente nos bairros, nas cidades, inclusive conseguindo mais 2 viaturas e mais polícias para atender a demanda. Vou dar apoio à Polícia Militar e Civil, adquirindo uma lancha voadeira totalmente equipada, para junto combatermos duramente os tráficos de droga no município. Muitas vezes a gente se depara no nosso município a falta de uma lancha voadeira, para esses pessoal se deslocarem. Muitas vezes acontecem as coisas no município, eles não têm como ir atrás por falta de uma lancha. E isso aí é uma segurança para o nosso município. Pronto, mais uma. Agora quase 17 minutos de entrevista. De novo. Educação, né? Eu joguei dentro, né? Não. O que a senhora faria para resolver o grande problema da falta de merenda escolar no município? Complicado, assim. Falando um pouco sobre a merenda escolar, eu tive em frente de uma secretaria e eu acredito que o recurso da merenda escolar que vem para o município dá para manter, sim, tanto o repasse federal como os 20%, 25% que é destinado à educação. O que falta o gestor aplicar esse recurso na merenda escolar. As nossas escolas, tanto da zona rural como do município, da sede do município, eles têm uma demanda de aluno que, com certeza, se fosse aplicado esse recurso, tanto do governo federal, a quantidade que vem para a merenda escolar e os 25% tirasse também para comprar a merenda, se o gestor do município usasse esse recurso, daria sim para manter essa merenda nas escolas. Ter um controle e ter como servir todas as escolas da nossa sede e do município dos ribeirinhos. Pode pegar outra pergunta, por favor. Porque a gente era 3, no meu tem um monte aí. De novo. Segurança pública. Já falei sobre isso. Como reduzir os elevados índices de criminalidade no município? Aqueles relacionados a furto, roubos e violência contra a vida. Como reduzir? Acho que isso eu já falei. Falando mais uma vez sobre segurança pública, como reduzir? Como eu já coloquei aqui, dando suporte, né, tanto a Polícia Militar, trabalhando em parceria com eles e conseguindo trazer para o nosso município, mais uma vez, falando aqui, um promotor e um juiz, porque assim, tanto a nossa população, eles vão ficar seguros, sabendo eles que vai ter alguém lá para responder por nós. Então, eu já coloquei aqui, trabalhando com parceria com a Polícia Militar. Outra pergunta. Agora é sobre nepotismo.
O que a senhora acha da prática de nepotismo e a corrupção eleitoral? Os dois juntos. Nepotismo e corrupção eleitoral. O que você acha dessa prática? Falando um pouco aqui, nepotismo. Para mim, não concordo com essa questão dos governantes nomearem seus parentes para ocupar os melhores cargos do seu governo, pois o gestor público tem que entender que a prefeitura não é exclusivamente de sua família e nem propriedade particular sua. O gestor público tem que preencher os cargos de confiança com profissionais altamente competentes, para que assim o mesmo possa fazer uma boa administração. Portanto, o meu governo não nomearei nenhum dos meus parentes, que eu não concordo. Falando um pouco sobre corrupção eleitoral. Eu acredito que na nossa população tem que votar consciente. Votar em um candidato que tenha um pouco de plano de governo para administrar nosso município e que realmente apresente projetos capazes de resolver a situação da população e trazer assim progresso ao nosso município. Somos sabedores que a venda de voto traz consequência desastrosa ao município, onde todos sofrem. Por isso, creio que nesta eleição vai ser diferente. O povo vai votar em candidato que tenha compromisso com o município. Vamos lá, estamos com mais da metade já da entrevista, 21 minutos. Por favor, mais uma pergunta. Vamos ver sobre o assunto. Eu vou encerrar aqui esse vídeo aqui para colocar no YouTube, aí vai ter a segunda parte, senão fica complicado. Beleza.